Amigas e amigos da nossa revista eletrônica Utopias Pós-Capitalistas, esse é o nosso encontro das 14 horas, que acontece de segunda a sexta. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva, professor de filosofia e colaborador aqui da nossa revista. Hoje eu vou falar desse conceito que eu venho empregando para caracterizar o projeto político da extrema-direita, conceito de Estado totalitário, né? Nessas duas edições, de segunda e terça, do nosso encontro das 14 horas, eu disse que um fato novo aconteceu quando se manifestou uma dissensão no interior da extrema-direita. Eles têm unidade quanto ao fim, que é a instauração, a instauração de um Estado totalitário. Isso, eles têm unidade quanto a isso, mas demonstrou-se haver uma dissensão, uma divergência quanto aos meios, né, de se atingir esse objetivo, né? Pelo que pareceu, Bolsonaro admitia como já sendo possível a instauração do Estado totalitário pela via um golpe, né, impedir a posse de Lula, né? E claramente isso não unificou o campo da extrema-direita, porque setores mais razoáveis, né, perceberam que um Estado como esse, uma mudança, né, tão drástica na política nacional como colocar no lugar do Estado atual um Estado de extrema-direita, precisaria, para que isso fosse possível, né, sustentável no tempo, que acontecessem algumas pré-condições, como uma generalizada descrença do povo quanto às instituições da República. Só assim, esse Estado totalitário teria legitimidade interna e reconhecimento externo. Como essas condições ainda não estavam dadas, os setores mais majoritários da extrema-direita e mais razoáveis, né, mais racionais, perceberam, não embarcaram na aventura que Bolsonaro estava propondo, né? Com isso, Bolsonaro começa a ser isolado no campo da extrema-direita por ter se mostrado uma liderança aventureira, né? Então, essa dissensão quanto aos métodos. Agora, exatamente o que seria isso, um Estado totalitário, né? Em que ele se diferenciaria dos assim chamados Estados democráticos, né? Que é o que predomina aqui na Europa, né? E em boa parte aqui dos países da América, né? Bem, o que seria um Estado totalitário? O Estado totalitário, nós podemos tomar como exemplo mais perfeito, mais bem acabado dele, do Estado totalitário, o Estado nazista. Totalitário por quê? Porque no Estado, por exemplo, no Estado nazista, havia um único e mesmo princípio que perpassava todas as instâncias da República. Havia, portanto, o nazismo, essa visão de mundo, ela estava presente no executivo, o executivo era nazista, no judiciário havia um direito nazista, e na cultura havia uma arte nazista, havia uma visão de mundo nazista, uma estética nazista, uma pedagogia nazista, uma história da Alemanha contada do ponto de vista nazista, uma história do mundo contada do ponto de vista nazista, mesmo uma ciência nazista. Então, o fato de ter um único princípio perpassando todas as esferas da sociabilidade, seja na sociedade civil, seja na sociedade política, um único princípio perpassando todas as esferas, isso é que dá o sentido de totalitarismo, né? E esse é o projeto da extrema-direita, não tenhamos dúvida quanto a isso, né? Uma moral conservadora, uma arte conservadora, uma pedagogia conservadora,
um direito conservador, uma administração pública conservadora, um executivo conservador, o único e mesmo princípio perpassando todas as esferas da sociabilidade, seja na esfera civil, seja na esfera pública, não é? Esse é o objetivo, né? E a extrema-direita, com isso, ela quer dar uma resposta global a uma crise que vem se arrastando, uma crise que muitos chamam de, a meu ver com razão, uma crise de representação, né? O sistema político no mundo ocidental está em crise, né? Ele vem mostrando crescente dificuldade para dar respostas que atendam, né, a maioria da população. Isso vai gerando um crescente sentimento de descrédito, de distanciamento das massas populares frente às suas instituições políticas, e a extrema-direita ela quer dar uma resposta global a essa crise que tem a aparência de uma crise global, por ser uma crise que perpassa um conjunto bastante amplo das esferas da sociabilidade. Então a extrema-direita tem um projeto não apenas de governo, como tem as demais forças políticas, de tomar o governo mediante eleições e gerenciar o Estado tal como ele se apresenta. A proposta da extrema-direita, ela é nesse sentido revolucionária e reacionária ao mesmo tempo. Revolucionária porque ela quer dar uma resposta global, ela quer colocar no lugar desse Estado um Estado de corte totalitário, e reacionária porque o conteúdo desse Estado, esse princípio que quer perpassar todas as esferas da sociabilidade, esse seria um conteúdo pré-moderno, né? Nesse sentido reacionário. Esse é o sentido de um Estado totalitário, e não nos enganemos. Esse é o projeto político da extrema-direita. O Bolsonaro até então era a liderança inconteste desse movimento político, mas agora nós começamos a perceber movimentações no interior da extrema-direita que visam isolar Bolsonaro, e no lugar dessa liderança em declínio já começam a surgir novas lideranças um pouco mais, digamos assim, racionais, não é? Menos aventureiras, que têm um sentido claro da necessidade de acúmulo de força e apostar na crescente instabilidade do regime e no crescente descrédito das instituições, não é? Eu posso citar né, talvez o mais saliente dessas lideranças que querem ocupar o lugar de Bolsonaro, que até então ocupado por Bolsonaro, o general, atual senador Hamilton Mourão, que tem feito declarações que, ao meu ver, corroboram essa tese, né? A tese de que há no interior da extrema-direita um movimento de isolamento de Bolsonaro e de afirmação de uma nova liderança, né? Então, eu espero que eu tenha contribuído para o esclarecimento dessas questões, e amanhã nos encontraremos aqui sempre às 14 horas. Um abraço, até amanhã.